Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fatores que limitam o consumo máximo de oxigênio e o tópico 2 é o débito cardíaco máximo. Então, a gente já viu em vídeos anteriores que o consumo máximo de oxigênio é uma variável muito importante para avaliar a aptidão aeróbica, para fazer avaliação física constantemente, para identificar índice de desempenho em esportes de endurance e até está associado ao desempenho em esportes intermitentes, como futebol, futsal, basquete. E também ele pode ser um indicador de saúde, porque quanto menor o VO2 máximo, maior a chance de um evento cardiovascular adverso e aumenta o risco de mortalidade por diversas causas também. Então, o que é o débito cardíaco máximo? É o volume de ejeção vezes frequência cardíaca máxima. Então, é o volume de ejeção máximo vezes a frequência cardíaca máxima. Então, o volume de ejeção é aquela quantidade de sangue que é ejetada do ventrículo esquerdo em cada bombeamento e é multiplicado pela frequência cardíaca máxima, a gente tem um valor aí de débito cardíaco máximo, tá? Então, por que o débito cardíaco máximo limita o consumo máximo de oxigênio? Porque o consumo máximo de oxigênio, na equação aqui que a gente já viu, ele é a diferença arteriovenosa de oxigênio vezes o débito cardíaco máximo. Então, o consumo máximo de oxigênio, o quanto que os tecidos estão captando de oxigênio, no caso aqui o músculo esquelético durante o exercício, ele é o débito cardíaco máximo, então quanto de sangue que eu ejeto em litros por minuto, tá? E a diferença arteriovenosa de oxigênio, quanto que sobra, né, de oxigênio quando eu carrego esse oxigênio para a musculatura, tá? Então, a gente já viu em aulas anteriores também que essa diferença arteriovenosa de oxigênio é a diferença entre a quantidade de oxigênio que é levado pelos tecidos, pelo sangue arterial, e a quantidade que tem de oxigênio no sangue venoso. Significa, então, lembrando que o sangue arterial leva sangue rico em oxigênio para os tecidos, no caso o músculo esquelético aqui no exercício. O sangue venoso vai pegar esse oxigênio que sobrou ali, no caso, que não foi captado. Então, essa diferença arteriovenosa de oxigênio significa uma capacidade aí do músculo esquelético, no caso, em captar adequadamente esse oxigênio, tá? Então, se a gente for pegar numa ilustração aqui, bem básica, a gente tem os terminais das arteríolas chegando aqui com sangue rico em oxigênio e as vênulas musculares levando esse oxigênio restante. Então aqui oxigênio chegando, oxigênio saindo e claro, o fluxo é muito alto durante o exercício físico de oxigênio para a musculatura esquelética. Uma boa parte vai ficar aqui, vai entrar na mitocôndria para os processos de geração de energia no metabolismo aeróbio e outra parte as veias, né, as vênulas ali nos casos vão pegar e vão levar de volta para o ventrículo, para o átrio, na verdade, para o átrio direito, tá? Então, durante o exercício máximo, aqui falando em exercício máximo, para a gente entender o que limita o VO2 máximo, eu tenho uma diferença arteriovenosa de oxigênio aqui, tenho mais ou menos chegando a 200 ml de oxigênio por litro no sangue arterial e 20 a 30 ml de oxigênio por litro no sangue venoso. Então, eu tenho uma diferença arteriovenosa de oxigênio aí de 180, 170 ml de oxigênio por minuto. E o que já foi
estudado, já foi demonstrado que isso não muda muito de indivíduo para indivíduo, acaba melhorando com o treinamento, porque a gente tem aumento da capilarização, dessa capilarização aqui no músculo, só que não muda muito de indivíduo para indivíduo e tem um limite de adaptação ao treinamento. Então, alterações aí no VO2 máximo são principalmente ocasionadas por esse lado da equação aqui, do débito cardíaco máximo. Então, se o débito cardíaco máximo é frequência cardíaca máxima vezes volume de ejeção máximo, a frequência cardíaca máxima também não altera muito. Ela altera com a idade, mas não é alterada com o treinamento. Então, o que eu altero com o treinamento é o volume de ejeção máximo, que, nesse caso, eu consigo, por meio de adaptações fisiológicas e anatômicas do tecido muscular cardíaco, com o treinamento aeróbio, principalmente de alta intensidade. É o que a gente vê aqui nesse gráfico. Aqui a gente tem volume de ejeção, a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo, em ml aqui, né, em cada por minuto, né? E aqui a gente vê indivíduo treinado que em várias frequências cardíacas aqui o indivíduo treinado ele tem um volume de ejeção maior. E aqui o destreinado tem um volume de ejeção basicamente constante. Então, ele não altera muito o volume de ejeção, então essa força contrátil chega no limite fisiológico aqui, em intensidades altas, né? Os dois aqui, ó, então, chegaram a 200 batimentos por minuto, só que o indivíduo treinado tem um volume de ejeção maior. Então, se débito cardíaco máximo é frequência cardíaca máxima vezes volume de ejeção máximo, o indivíduo treinado tem mais... ele tem um débito cardíaco maior em litros por minuto. E com isso ele consegue melhorar esse lado da equação do VO2 máximo. Então, os sujeitos treinados aí, e o treinamento físico, ele aumenta o VO2 máximo principalmente pelo lado aí do débito cardíaco e dentro do débito cardíaco, pelo lado do volume de ejeção, porque a frequência cardíaca máxima não se altera. E dentro do volume de ejeção, ele tem alguns fatores fisiológicos, principalmente o aumento da espessura cardíaca, uma adaptação fisiológica normal e favorável, e o aumento da complacência vascular. O pericárdio, aquele tecido mediano ali numa camada média do coração, ele fica mais complacente, então ele tende a ter um enchimento maior e ele também tem uma força contrátil maior. Então pensa o coração enchendo mais, o ventrículo esquerdo, e empurrando esse sangue com mais força, significa um volume sistólico maior. Aqui alguns exemplos, tá, ilustrativos. Em alguns estudos também já foi identificado que 70% a 85% do aumento do VO2 máximo se deve ao volume de ejeção, então treinando de forma intensa e sistemática, vai aumentar o volume de ejeção e vai aumentar o consumo máximo de oxigênio. Um estudo clássico aqui do Eklund e colaboradores de 68 já mostrou que 16 semanas de treinamento aeróbio ocasionou um aumento do VO2 máximo de 3,15 para 3,68 litros por minuto, em média, sendo que teve 8% de aumento no volume de ejeção em apenas 16 semanas, 22,4 para 24,2 litros por minuto, e só teve um aumento de 3,6 na diferença arteriovenal de oxigênio, de 138 para 143 litros por minuto. Então, teve um aumento aqui significativo em VO2 máximo e teve um aumento maior no volume de ejeção do que na diferença arteriovenosa de oxigênio, né?
mais ou menos umas 2,5, 2,7 vezes mais aqui no volume de ejeção. Aqui, efeito do treinamento na resposta cardiovascular ao exercício em mulheres, um estudo clássico também, se eu não me engano, de 76, esse estudo aqui. O gráfico antes e depois, essa bolinha branca é antes do treinamento, e as bolinhas pretas aqui depois do treinamento. Aqui vai aumentando a intensidade, e aqui aqui é o volume de ejeção. Repare então que o aumento da intensidade antes do treinamento atingia um determinado volume de ejeção, e aqui se atinge volume de ejeção bem maior para todas as intensidades de exercício. Aqui a frequência cardíaca não se altera, né? Ela chega no máximo em uma intensidade similar. Aqui o débito cardíaco máximo, olha que interessante, aumentando a intensidade percentual do VO2 máximo durante o exercício, um teste progressivo aqui. Reparem que começa aqui, o débito cardíaco chega em volumes mais altos para todas as intensidades. E ele já começa mais alto, um pouquinho mais alto aqui já nas primeiras intensidades, mesmo no repouso. Por isso que baixa a frequência cardíaca de repouso também, porque para um mesmo débito cardíaco eu tenho um volume de ejeção maior, né? Aqui, diferença arteriovenosa de oxigênio, você pode reparar que não se alterou. O exercício exige uma diferença arteriovenosa de oxigênio maior durante ele, né, à medida que vai aumentando a intensidade. Só que os valores máximos antes e depois de semanas de treinamento não se alteram. Então aqui a gente percebe, em síntese, que o treinamento aeróbio em mulheres ocasionou melhora do volume de ejeção máximo e volume de ejeção em intensidades submáximas também, não alterou a frequência cardíaca e alterou o débito cardíaco, porque a frequência cardíaca se manteve similar aqui, né? E o volume de ejeção se manteve, ele foi elevado, foi bastante elevado. E aqui a diferença arteriovenosa de oxigênio não se altera também. Então, em síntese, o VO2 máximo, ele depende de vários fatores, e quando eu estou prescrevendo exercício para aumentar o VO2 máximo, para aumentar a aptidão aeróbia, mesmo se eu não avaliar esse VO2 máximo, eu tenho que entender, nós temos que entender que para aumentar a aptidão aeróbia, aumentar esse consumo máximo de oxigênio, eu tenho que treinar em intensidades cada vez mais altas, e quanto mais próximo do VO2 máximo, quanto mais a intensidade de treino é próxima do VO2 máximo, maior o volume de ejeção. Aqui a gente tem um exemplo. Quanto mais a intensidade, maior o percentual do VO2 máximo, maior o volume de ejeção, mais eu exijo de carga mecânica, de força contrátil no coração, e com isso eu vou aumentar o volume de ejeção e aumentar, consequentemente, o VO2 máximo. Então, se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui no nosso canal, faça perguntas, comentários, que nós estamos à disposição para responder. Um abraço e até a próxima aula.